também a nossa mensagem, que logo mais iremos entrar neste belíssimo assunto, que é falar do Senhor, querido irmão Aldo, do seu poder que o Senhor exerce sobre a igreja e sobre os seus filhos aqui na terra. Te agradecemos e te pedimos a tua inspiração, e receba lá no alto dos céus os nossos sinceros louvores, nossas súplicas, nossa sincera adoração. Nós te agradecemos de todo o nosso coração, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos cantar número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Pode se assentar, todos os que tiverem lugar. Dando continuação à nossa santa reunião, vamos cantar com muito amor alguns hinos do nosso inário. Vamos cantar primeiramente o corinho que traz o título Esta Igreja Não Teme Lutar, número 17. Esta igreja não teme lutar, porque luta para vencer. Uma santa formosa à frente, bem maior é o nosso poder. Esta igreja não Vamos cantar também, número 18, traz o título Os Anjos do Senhor Estão Chegando. Os anjos do Senhor estão chegando, trazendo o poder celestial para libertar e também curar, destruindo todo o mal. Os anjos do Senhor são poderosos, não há quem os possa derrotar. Como Consolador e o seu sucessor sempre estão a nos ajudar. Vamos cantar também, número 164, Sempre Avante. Sempre avante, nós cantamos com amor.
para encerrarmos estes hinos que todos nós estamos cantando juntos, vamos cantar o número 114, Teu Sacrifício, Jesus. Teu sacrifício, Jesus, comemoramos, Senhor. Sim, ó Jesus, meu Jesus, neste ato de fé e Amém. Agora, nós iremos passar para uma parte muito importante, que é uma consagração. E eu gostaria de chamar aqui à frente o nosso irmão Wilson Cardoso e a nossa irmã Valdete Labernarda Cardoso, trazendo a pequenina para ser consagrada. Tem o nome Laura Valentina Labernarda Cardoso. Irmãos, este ato de uma consagração é muito importante para quem os pais propriamente que apresentam a Deus, o nosso Pai, através da sua disponibilidade, que se apresentam aqui diante deste altar. Apresentam o seu filho para que seja escrito o seu nome, no caso da nossa irmãzinha, filha dos nossos irmãos, lá nos céus, no livro da vida. Saibam todos, nossos queridos irmãos, existe um livro lá nos céus, que é registrado todos os nomes, mesmo como agora está sendo registrado desta pequenina, de todos nós também. Então, irmãos, aos nossos irmãos que apresentam publicamente, com o maior carinho, com o maior prazer, apresentam a sua filhinha
para ser consagrada, para que a proteção dos céus, dos anjos e santos possa permanecer constante sobre a sua pequenina. E os pais, na verdade, eles prometem cuidar desta pequenina e trazendo ela de acordo com os ensinos da nossa igreja, a doutrina e disciplina. Quando ela vai adquirindo entendimento, porque agora é muito pequena ainda, mas quando ela vai se desenvolvendo após um ano e após o outro, ela vai tendo entendimento através do seu pai, da sua mãe, ensinando ela que o irmão Aldo é o profeta enviado por Deus para dirigir a nossa igreja. E a Santa Avó Rosa, ela é o consolador da promessa de Jesus. Então esta pequenina vai se criar após, até chegar a data de ela poder ser batizada, né? Aproximadamente os 12 anos. Até então os pais assumem esta grande responsabilidade de fazer com que ela tenha muita fé, acredite nestes santos poderosos de Deus, que estão para nos ajudar, estão para nos proteger, para nos dar o alimento espiritual para a nossa vida, para o nosso viver. E como ela ainda por pequenina não tem ainda o entendimento, os pais trazem ela aqui à frente para ser consagrada, para nós apresentarmos a Deus o nosso Pai. Certo, irmãos? Eu convido a todos, por gentileza, se coloquem em pé, para nós fazermos uma oração e apresentar esta pequenina ao nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, uma satisfação muito grande, imensa, de eu ter esta pequenina em meus braços, que traz o nome de Laura Valentina Labernarda Cardoso. Esta pequenina, ó Deus, nosso Pai, e o Senhor também, querido profeta irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria Santíssima, registra o nome desta pequenina lá no livro da vida, para que ela cresça tendo fé, tendo amor, tendo confiança e esperança nestes santos de Deus, e que ela possa ser amparada, protegida pelos teus santos e anjos. Por isso eu peço à Senhora querida Santa Avó Rosa, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, que consagre esta pequenina que tem o nome de Valentina. Escreva o nome dela no livro da vida, e nós, aqui da Igreja Apostólica, todos nós declaramos em teu nome, Valentina, consagrada para a tua glória, Santa Avó Rosa. Muito nós te agradecemos. Amém. Vamos cantar número 91. Esta vida, ó Jesus, dedicamos a Ti. Livra do mal.
sentar. Nós vamos, a partir de agora, ouvir algumas apresentações dos nossos irmãos do coral. E a primeira apresentação traz o título Dívida de Amor.
por coisas tão pequenas e banais. Alguns ficam olhando para trás. É um mundo de pecado e ilusões vai dominando os seus corações. Por isso, a cada dia que se possa, devemos nossa porque deste mundo tão cobiçado, nós
ouvir mais uma apresentação pelo coral. Traz o título Ajudar sem nunca cansar.
Amém. Agora nós vamos passar para uma parte muito importante, que é sobre as contribuições. Sabemos que a partir deste momento, todos nós temos em nosso coração aquele grande desejo de que acabamos de ouvir antes deste último hino aí, apresentado pelo coral, que amor se paga com amor. E como nós devemos proceder para nós pagar esta graça constante em nossa vida, em nosso viver, que às vezes nós mesmos não conseguimos perceber quanta graça alcançada, quantas bênçãos a Santa Avó Rosa, o nosso irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, Deus o nosso Pai, tem proporcionado para todos nós. E aqui eu leio para todos o que está contido neste boletim, e aqui fala assim: a nossa Igreja Apostólica é uma obra de fé e caridade. Nosso santo irmão Aldo nos deixou um ensino valioso sobre o valor de nossa igreja como uma obra de fé e caridade. Ao nos aconselhar como devemos amar a nossa igreja e lutar por esta obra de grande valor para a salvação de almas preciosas, para a glória de Deus, o nosso Pai, e do seu reino. Assim nos ensinou o nosso santo irmão Aldo. Preste atenção, irmãos, o que o nosso primaz deixou para nós. Se lhes ensinamos sobre o dever sagrado de contribuir para a nossa igreja, é porque o apostólico precisa ser caridoso, pois sempre temos ensinado que a igreja apostólica é uma obra de fé e caridade. Fé porque preparamos o coração do nosso povo para que tenham um perfeito conhecimento do poder de Deus, do seu reino, da sua justiça e dos seus ensinos. Caridade, porque a nossa missão é salvar, ajudar a humanidade, ajudar os humildes de coração a vencer os obstáculos da vida, vencer o pecado e ter a sabedoria dos céus para saber como proceder em seu viver. Portanto, lutamos para unir os corações e terem a felicidade e a paz na sua família, e também para que os enfermos possam ser curados pela fé, no poder de Deus e dos seus santos poderosos, e também para santificar um povo para os céus. Esta é uma missão da nossa igreja. Daí cada apostólico deve ter misericórdia dos que sofrem, dos que estão dominados pelo poder do mal, dos vícios, para que eles tenham a oportunidade de conhecer nossa igreja, conhecer a Santa Avó Rosa e o santo irmão Aldo, santos poderosos que Jesus, nosso Senhor, formou aqui em nossa igreja, para a salvação de almas preciosas para Deus o Pai. E sendo assim, os irmãos e irmãs estão fazendo a verdadeira caridade, pois fazendo com todo o amor, irão colher frutos preciosos para a sua alma, para o seu lar e sua felicidade. Portanto, o nosso santo irmão Aldo e a Santa Avó Rosa, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, precisam de um povo que saiba fazer caridade e que ame a sua igreja e o seu próximo,
para que possamos salvar muitas almas e santificá-las para que herdem a salvação e a vida eterna. Por este motivo, que o nosso santo irmão Aldo sempre apelava ao nosso coração para ajudarmos esta obra gloriosa que a nossa igreja está realizando em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, para a salvação e a felicidade dos humildes de coração, que procuram o caminho para os céus. Assim também nós, do Conselho, apelamos aos vossos bondosos corações, para nos ajudar e levar avante a obra de nossa igreja, para que ela cumpra a sua missão como obra de fé e caridade, para a salvação de milhares de almas, a fim de herdarem os céus pela missão sublime de nossa igreja. Então está aí, irmãos, vamos dizer assim, um belíssimo esclarecimento. E fala ali, irmãos, muito sobre a caridade. E como nós ouvimos o hino, que amor se paga com amor, devemos pensar, irmãos, que essas duas palavras, elas têm que se unificar. Amor e caridade. Se você tem amor, você tem que ser uma pessoa caridosa. Se você, o senhor, a senhora é caridoso, tem que ter amor, o contrário também. Nós precisamos observar que a grande oportunidade que Deus concede a toda criatura da raça humana depende muitas vezes de nós. Como fala no texto desta edição deste boletim, sobre a caridade. Nós, a partir de agora, ou se já fizemos esta pergunta para nós mesmos, vamos agora pensar, refletir todos juntos. Será que eu sou uma pessoa caridosa? Será que eu tenho amor pela minha igreja, pelo meu colega de trabalho, pelos meus familiares, por aquelas pessoas que sofrem por não compreenderem e não entenderem aonde está a verdade? Esta igreja apostólica, ela ensina a pura e real verdade e transforma o coração de todo aquele que se arrepende dos erros, dos pecados e põe em prática a sua vida, sendo humilde, sincero de coração, tendo um arrependimento sincero. Qualquer pessoa que está em uma vida, vamos dizer, sem ter o conhecimento da nossa fé. Mas esta grande oportunidade que essas pessoas possam ter, depende de nós, da nossa caridade, do nosso amor. Falo para os irmãos, eu acredito que muitos dos irmãos já devem ter visto lá em alguns vídeos, aqueles nossos irmãos lá no continente africano. São pessoas, irmãos, que estão crendo como nós, são pessoas que não eram felizes porque não conheciam a verdade, e hoje elas têm a grande oportunidade dada através do nosso amor e da nossa caridade. E eu digo a todos os irmãos, lá naquele país, os irmãos têm visto em vídeos, e muitos que vão a São Paulo também é passado a conhecer através das aulas obreiros, sobre a real vida daquelas pessoas, nossos irmãos. O que é mais importante, irmãos, é que antes deles conhecerem a igreja apostólica, eles não tinham uma refeição como nós temos, 3 refeições
ao dia. Eles tinham uma só, irmãos, e deixavam, o nosso irmão pastor que esteve lá falou para nós, em uma aula, que eles esperavam virar bem o horário das 12 horas do meio-dia, bem até aguentarem, para que, como eles tinham uma só refeição, para no outro dia eles poderem novamente ter a outra refeição. Hoje, com a ajuda, com a colaboração de todos nós, com a nossa obra de fé e caridade, eles estão tendo 3 refeições por dia. Grande parte, não são todos, irmãos, mas grande parte daqueles nossos irmãos estão tomando 3 refeições por dia. Não é uma satisfação grande no nosso coração, não é motivo de nós nos orgulhar, mas é um motivo de nós deitarmos e lembrarmos: hoje eu vou deitar, vou dormir muito feliz, porque eu sei que lá, aqueles irmãos tiveram a minha participação, da minha caridade, do meu amor, do meu desprendimento, às vezes por pequeno que seja o gesto de contribuir de cada um. Esta igreja não estipula valor, irmãos, nós somos ensinados a contribuir, somos ensinados, porque Jesus mesmo deixou para nós nos seus ensinos, através das Sagradas Escrituras, ele fala, os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. E ainda Jesus fala que não há outro mandamento maior do que este. Irmãos, está incluso neste mandamento a caridade, o amor. E por isso, irmãos, nunca vamos esquecer que todos nós temos que cumprir a nossa missão aqui na terra, ser solidário, ser aquela pessoa que pensa no seu próximo, constante na sua vida. Enquanto nós estamos muito felizes, tem pessoas tristes, tem pessoas passando por dificuldade, por não terem a grande oportunidade de entender o porquê e qual a razão. E eu digo aos irmãos, eles não sabem, não conseguem, porque ainda não tiveram a grande oportunidade. Através do nosso esforço, da nossa participação ativa, constante, essas pessoas poderão vir para o nosso convívio. Certo, irmãos? Eu não vou estender, ampliar muito este assunto, mas eu digo a todos os irmãos, lembre que tudo que faz bem para o Senhor, tudo que faz bem para a senhora, tem muitas pessoas que estão esperando também, para que algo possa lhe fazer bem. E se os ensinos que nós somos ensinados, a graça em abundância que nós temos na nossa vida faz bem para nós, vamos compartilhar com os nossos irmãos. Certo, irmãos? Por gentileza, curvem suas cabeças, e a Santa Rosa irá, e o nosso querido irmão Aldo, consagrar a oferta que todos irão dar neste início de tarde deste domingo. Vamos orar. Santa e querida Avó Rosa, falamos a respeito desta grandiosa obra de fé e caridade. Sabemos que a senhora, Santa Avó Rosa, através do nosso amor, da nossa caridade, a senhora pode concluir os seus planos aqui na terra, juntamente com o nosso querido irmão Aldo, com Jesus, com nossa mãe Virgem Maria Santíssima. Por isso, querida mãe, consagra a oferta que todos irão dar neste início de noite, neste final de tarde de domingo, que sirva para que nós possamos dividir um pouco daquilo que nós temos com pessoas que clamam por ter a tua graça, o amparo e ser feliz como nós somos. Por isso, Santa Avó Rosa, juntamente com o nosso querido irmão Aldo, consagra a oferta que todos irão dar, e eu declaro as mesmas em teu nome, as mesmas consagradas. Amém.
Após nossas irmãs passar com a salva, eu leio para os irmãos a campanha da sede. E aqui fala assim: prezados irmãos, estamos nos aproximando do pagamento da última parcela da compra do imóvel onde está localizado o restaurante Canarinho. Precisamos da união e do esforço de todos para concluirmos este pagamento, que será realizado no final do mês de fevereiro próximo. Pedimos de coração que continue nos ajudando nesta campanha da sede, colocando suas ofertas em envelopes de ofertas especiais destinadas à campanha da sede, ou depositando diretamente no Banco Bradesco, agência 097, conta corrente 303577, dígito 8, em nome da Igreja Apostólica. Contamos com a união, colaboração, dedicação e entendimento de todos os irmãos e enviamos o nosso abraço fraternal. Então tá aí, né, irmãos, sobre a campanha da sede, que todos os que já fizeram no pagamento anterior, vamos nos unir mais uma vez, irmãos, para que o nosso conselho possa chegar o dia e ter aquele valor que é de R$1 milhão. Mas para nós, um pequeno gesto de amor e de carinho de todos nós, irmãos, um grande esforço de cada um, dos que podem mais, dos que podem menos, isso em breve será propriamente total, já é posse da igreja, mas terá se cumprido esta última parcela. Certo, irmãos? Agora nós vamos ouvir mais apresentações pelos nossos irmãos do coral. Pela orquestra, vamos ouvir, traz o título, Clarim Divino.
Nós vamos ouvir agora a última apresentação pelos nossos irmãos do coral. Traz o título O Chamado de Jesus, número CS, número 323. Estive aqui, bateu forte o meu coração. Foi a primeira vez que eu ouvi uma palavra de amor e de perdão. Quando nesta igreja eu encontrei uma virtude diferente, percebi no ar. Percebi que Jesus Cristo aqui estava e comigo com amor assim falava: meu filho, hoje quero te salvar. Sendo fiel a Jesus Cristo, sempre assim, pois vivendo livre de
seguir este caminho até o fim. Amém. Nós vamos agora meditar a nossa mensagem que traz para nós, muito importante, que fala: Santo Irmão Aldo, profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólico. Ó irmãos, o irmão Aldo foi a pessoa escolhida e preparada pela Santa Vô Rosa e aprovada por Deus como seu porta-voz, à semelhança dos profetas do passado. Foi aquele que, enquanto aqui viveu, ouvia a voz de Deus e dirigia a Igreja Apostólica, ensinando o caminho da paz, do amor e da libertação humana das amarras deste mundo. Aquele que ouvia, aconselhava e alimentava a verdadeira fé nos corações que desejavam alento para a sua alma e sabedoria divina para vencer as adversidades desta vida. Aquele que com divino amor, justiça, benevolência, arrebanhou almas preciosas para Deus o Pai, atuando como pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir, quando Ele disse que haveria um só rebanho e um só pastor. Aquele que por sua honra e mérito contou com a colaboração dos santos apóstolos e dos profetas do passado para auxiliá-lo a cumprir o seu ministério de profeta do tempo presente, dentre eles os profetas Moisés, Elias e também Daniel, a quem ele considerava um grande companheiro, conforme revelou à igreja em diversas ocasiões. Ele representou entre nós todo o poder desta santa de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ele foi o porta-voz do Consolador, prometido por Jesus, cuja vinda teria como objetivo revelar os mistérios dos céus, esclarecer a verdade a respeito dos ensinos doutrinários do Divino Mestre e ensinar as regras de elevada moral, de boa conduta, para santificar a alma daquele que assim
cresce e se esforçasse para viver como um verdadeiro filho ou filha de Deus. Tendo cumprido fielmente a difícil, porém gloriosa missão para o reino dos céus, no devido tempo e de acordo com os desígnios de Deus, o nosso Pai, e do seu divino Espírito Santo, a vida terrena do irmão Aldo se findou. Seu espírito foi levado para os céus, a fim de integrar e ampliar para toda a eternidade o cortejo celestial. Nós, apostólicos do Consolador, cremos e confiamos que o irmão Aldo é vitorioso, que ele foi verdadeiramente coroado diante da corte celestial de Deus o Pai, como santo de grande glória. Cremos também que ele continua em espírito ao lado de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, intercedendo diante de Deus o Pai, em favor dos fiéis, para que, com sabedoria e proteção divina, possam trilhar nos retos caminhos, ensinados por Jesus e pela Santa Vó Rosa. Por isso é que confiamos que Ele ampara os fiéis em seu lidar cotidiano, que continua encaminhando almas preciosas para o reino celestial, na função de pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir, e também que Ele participa ativamente das realizações do Consolador prometido pelo Divino Mestre. Somos reconhecidos pelas funções que o Santo Irmão Aldo exerceu nesta Igreja Apostólica, como profeta do Senhor, como sucessor do Consolador e primaz apostólico. Queremos que somente uma pessoa dotada das virtudes divinas, escolhida especialmente para essa missão e dirigida pelos céus, poderia ter desempenhado tantas atribuições de maneira simultânea durante todos os anos de seu ministério, que foram, na verdade, irmãos, 44 anos. Contudo, ele sempre foi uma pessoa simples e humilde em todo o seu proceder, e jamais se orgulhou do que representava na terra, ou diante de Deus o Pai, e de todo o seu divino poder. Em respeito de sua simplicidade natural, humilde e vontade pessoal, passamos a denominá-lo simplesmente de Santo Irmão Aldo. Nos referimos a ele e ao seu ministério terreno e celestial, em nossas orações e louvores, no lidar cotidiano, quando clamamos por seu santo nome, e ao suplicarmos que ele interceda em nosso favor, diante da Santa Vó Rosa e do poder celestial. Assim, procedemos sem exageros em relação a este santo de Deus, sem atitudes extremas, tampouco sem tendência ao fanatismo ou à intolerância de quaisquer espécie, inclusive porque cremos que o Santo Irmão Aldo recebeu e desfruta nos céus de todas as honrarias que mereceu e alcançou por sua vida justa e dedicada à obra de Deus na terra. Assim cremos, porque confiamos na justiça divina em relação a Ele,
e ao povo de Deus do tempo presente. Somos profundamente agradecidos a Deus o Pai e ao poder celestial pela vida, pelo ministério e pelo galardão concedido ao santo irmão Aldo. Irmãos e irmãs apostólicos, sigamos avante como povo de Deus, do tempo presente, povo que teve a honra de contar com a presença física da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo em nosso meio. Santos estes que continuam a amparar o nosso viver, a proteger esta igreja como a obra de Deus, consolidada e reconhecida nos céus, e que exercem o poder do Pai para que este mundo seja um lugar melhor para viver. Povo apostólico, vamos dar valor e expressar reconhecimento pelo trabalho incansável que ele, Santo Primaz, o profeta do Senhor, realizou entre nós, e pelo progresso que a igreja alcançou durante o seu governo, tanto no sentido espiritual como material. Também pelo trabalho que ele realizou em espírito para manter esta igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Por muitas vezes, a semelhança do que acontecia com a Santa Avó Rosa, enquanto ainda estava entre nós, exercendo o seu ministério, seu espírito era levado aos céus por Jesus. Também o mesmo se dava com o nosso irmão Aldo, enquanto aqui estava entre nós. Ele era levado por nossa Santa Avó Rosa, em espírito aos céus e colocado na presença de Deus, o Pai, a fim de receber as orientações divinas em relação ao trabalho da igreja na terra, quanto à santificação do seu povo, também para salvar e para realizar curas, inclusive para ser orientado como conduzir e livrar a nossa igreja do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. Querido irmão Aldo, santo irmão Aldo, a nossa adoração e gratidão pelo seu glorioso ministério que exerceu entre nós e continua exercendo, e lhes pedimos que conceda a sua preciosa bênção a todo o seu povo e a todos os bons e humildes de coração, para que haja muita paz e felicidade em todas as famílias apostólicas. Então está aí, né, irmãos? Uma belíssima mensagem que traz o grande conhecimento a todos nós, que com certeza todos nós já sabemos do grande poder deste profeta. Acontece que, infelizmente, pessoas do nosso meio, tem muitos que não creem no irmão Aldo. E até a gente não poderia falar, mas infelizmente existe. Existem pessoas que estão no nosso meio, ele crê na Santa Avó Rosa, crê em Jesus, crê em Deus o Pai, mas não crê na missão do nosso querido irmão Aldo. Eu digo assim com todo o amor e carinho, né? Falo assim aleatoriamente, que não vale a pena deixar de crer num santo enviado por Deus. Se nós cremos em Jesus, não crermos na Santa Avó Rosa, crermos na Santa Avó Rosa e não crermos no irmão Aldo, de nada adianta, irmãos. Não adianta. Eu falo sinceramente, a pessoa que procede, que tem este pensamento no seu coração, está perdendo o seu tempo. Certo, irmãos? Infelizmente é isso. Porque o irmão Aldo, quanto tempo que ele viveu aqui durante os 44 anos,
Ele provou, irmãos, para todos nós o seu grande poder. E até hoje ele opera, como tem vários testemunhos, comprovado pela internet, e até mesmo é relatado, que logo mais eu falarei sobre um que está contido neste boletim, sobre o seu grande poder. Então, irmãos, por isso é que eu falo, que a fé, para nós dizermos assim, o senhor, a senhora tem fé? Eu tenho muita fé. Mas como que é a base fundamental da sua fé? Você crê? Você não duvida? Você tem dúvida? Então eu digo a todos os amados irmãos, a fé ela possui 3 inimigos: o medo, a dúvida e a insegurança. Ontem eu falei sobre esta questão, e para muitos que não estavam ontem eu estou falando. Então, irmãos, não adianta nós vir à igreja conduzido por uma forma de vir e voltar para o nosso lar. Nós temos que vir aqui com o grande objetivo no nosso coração, de nós nos encontrar com Deus, nós saber que aqui está a presença de Deus o Pai, através do nosso querido irmão Aldo, dado a todo aquele que vem buscar. Porque esta fonte, irmãos, é toda aquela criatura quando se dirige a um bebedouro, até mesmo na sua casa uma geladeira, vai tomar uma água, a pessoa vai escolher aquela água para saciar sua sede, uma água pura, uma água às vezes gelada, porque uma água quente não irá propriamente saciar a sua sede. Aqui, irmãos, é a mesma coisa. Citei para os irmãos como um exemplo. Se nós virmos buscar desta água da vida, para nós aprimorarmos o nosso conhecimento, para nós saber que nós, nesta igreja, sem o irmão Aldo, sem a proteção dele, sem a proteção da Santa Vô Rosa, sem a proteção dos santos, que nós não sabemos, mas está ao nosso lado para nos ajudar, nós não podemos vencer, irmãos. Não podemos vencer. Por isso eu falo, não há tempo para nós perdermos em crer no irmão Aldo, na Santa Vô Rosa, porque eles são a coluna principal da nossa fé. O irmão Aldo está dando com a Santa Vô Rosa, com Jesus, com Maria a Santíssima, a última oportunidade de salvação. Tem até um hino que os irmãos cantam: quem não crer no santo irmão Aldo, não crer em Jesus e nem no Pai. Né, irmãos? Nós temos que pôr na nossa mente, na forma de nós acreditar, sem dúvida alguma, na grande possibilidade de nós alcançarmos a nossa salvação através de simplesmente nós obedecermos e fazermos a vontade de Deus. Quando às vezes a gente faz uma pergunta para uma pessoa, diz assim, o senhor é de Deus? Se fizer essa pergunta para qualquer pessoa, eu sou filho de Deus. Todos nós falaremos, com certeza, né, irmãos? Mas será que nós poderíamos pensar, será que Deus nos chama de filho? Será que nós estamos aptos a fazer, estamos fazendo a vontade dEle para Ele conceder constante a bênção, a proteção e a graça para todos nós? Eu lhes falo com toda a sinceridade, se brincarmos com a nossa fé, brincarmos com as coisas de Deus, nós não chegaremos a lugar nenhum. Tá, irmãos? E é um tempo que nós viemos para a igreja, irmãos, e eu sempre digo, é às vezes 1h30, 2 horas, é um tempo sagrado, irmãos, que nós viemos aqui, como eu falei antes, não somente para nos encontrar com Deus, mas para nós levar para o nosso lar a paz, a alegria. Nós podemos vencer as lutas, como fala no texto deste boletim, as lutas, a nossa vida cotidiana, para nós vencermos.
Nós não venceremos, irmãos, se nós não tivermos no nosso coração a boa intuição e seguir a regra do bom viver. Deus, o nosso Pai, o irmão Aldo da Santa Vó, não quer sacrifício de ninguém. Eles querem somente obediência, né? Então, irmãos, vamos voltar atrás e reconhecer, se supostamente tivermos algum erro, e nos aconselhar a nós mesmos e dizer assim, na nossa oração: a partir de agora, eu reconheço o meu erro que eu fiz, irei a partir deste momento, a partir de agora, servir ao Senhor, querido irmão Aldo, acreditar cada vez mais no Senhor, porque muitas pessoas que não crê no poder do irmão Aldo, falam coisas absurdas, coisas que ele nunca, jamais, ele disse para esse ou para aquele, algo que prejudicasse a sua pessoa. Até mesmo, há muitas pessoas que interpretaram o irmão Aldo e colocaram ele de uma forma, vamos dizer assim, inocente. A estas pessoas mesmo ele falou: um dia, se essas pessoas se arrependerem, eu o perdoarei. Assim como Jesus, quando foi, antes dele ser crucificado, quando ele estava sendo açoitado, naquele sofrimento, carregando aquela enorme cruz, ele não disse para aquelas pessoas: vocês estão condenadas. Ele orou ao Pai e disse: perdoa, ó Pai, eles não sabem o que fazem. Por isso, irmãos, esta igreja é a igreja dos humildes. Somente os humildes nesta igreja permanecerão. Mas o que é humilde? Humilde é aquele que crê, aquele que não duvida, aquele que acata os conselhos para o seu viver e põe em prática na sua vida. Certo, irmãos? Então, o perdão de Deus, irmãos, ele tem limite, viu, irmãos? Muitas pessoas dizem: ah, mas Deus me perdoa. Nós temos o livre-arbítrio para nós fazer o que nós quisermos. Mas, irmãos, o livre-arbítrio não dá o consentimento da pessoa fazer o erro e achar que é um concedido a você fazer o que quer e não reconhecer o seu erro. Então aqui, este caminho, ele pode ter dificuldades para nós enfrentarmos o nosso dia a dia, há muitas lutas, mas nós vencemos, principalmente se crermos no primaz, principalmente se cremos no Conselho Deliberativo, que foram pessoas escolhidas pela maioria de nós e que estão lá para nos ajudar, para nos aconselhar, estão para ajudar a todos nós. Então, irmãos, esta é a forma de cada um de nós crer. Ninguém de nós conhecemos Jesus, e qual que é a intenção no nosso coração, no nosso espírito? Nós sabemos que Ele é o Salvador, nós sabemos, nós temos esta fé viva no nosso coração. O irmão Aldo da Santa Voosa nós tivemos o privilégio de conhecer, e muitos dos irmãos sabem que quando formavam a fila para cumprimentar o nosso querido irmão Aldo, pessoas de diversos lugares do país chegavam adiante do irmão Aldo, quando ia falar ele dizia: eu já sei, aconteceu isso e isso, ele falava para a pessoa. Muitos ficavam até mesmo pensando: como que o irmão Aldo sabe? Porque a Santa Vô Rosa, o nosso bondoso Deus, Jesus, mostrava para o irmão Aldo: olha lá, aquele nosso irmão está passando por uma grande dificuldade. Pessoas que estavam até mesmo uma situação totalmente difícil, o irmão Aldo ia lá, com o consentimento de Deus da Santa Vô Rosa. A Santa Vô Rosa arrebatava o seu espírito e levava lá para dar aquela graça, livrar aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, de algo que estava para acontecer. Por isso, irmãos, devemos tomar muito cuidado com os inimigos da nossa fé.
o medo, a dúvida e a insegurança. Se tivermos medo, cito um exemplo para os irmãos. A pessoa forma um temporal, né? E às vezes no rádio fala que aquele dia é para todos tomarem cuidado, que vai ter muitos ventos e é para todos se precaverem. E aquela pessoa fica aterrorizada, ela não confia, ela duvida propriamente da sua fé. E eu lhes digo, irmãos, se nós vencermos esses 3 inimigos da nossa fé, nós seremos muito felizes e abençoados, porque teremos a garantia e a certeza de que a presença dos santos e anjos está ao nosso lado. Aqui tem um aviso, eu falo aos irmãos, avisamos a todos os irmãos que a campanha para a compra de equipamentos de áudio e vídeo que vinha sendo realizada nesta congregação não terminou. No entanto, pedimos aos irmãos pela colaboração, pois temos pouco tempo para comprar os equipamentos que ainda falta, devidamente pela comunhão que logo mais teremos. Aqueles que puderem colaborar, procure o responsável, Luiz Míticos e Vitor Miranda, o nosso pastor Luiz, né? E Victor Miranda. Desde já agradecemos pela sua atenção. Tem mais um aviso aqui ao coro infantil. Avisamos que o ensaio do coro infantil mudou para domingo às 10 horas da manhã até às 10h30. Contamos com a presença de todos. Eram esses aí o recado que o nosso irmão deixou aqui, nosso irmão Vitor. Então, irmãos, nós iremos encerrar a nossa santa reunião, para nós não prorrogar muito no horário. E eu, desde já, eu agradeço de todo o meu coração o carinho que todos tiveram, o seu silêncio, não propriamente a mim, mas as palavras contidas neste boletim, palavras do nosso conselho, palavras do nosso querido irmão Aldo. E eu digo a todos que não duvidem, irmãos, tenham muita fé no seu coração, porque nós não sabemos até quando Deus o Pai segurará a sua igreja aqui na terra. Se for amanhã, eu não estou dizendo que seja, mas se for amanhã que Deus o Pai querer arrebatar a sua igreja, o senhor, a senhora está preparado? Ai, 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 né, irmãos? Temos que observar e ver. É um grande compromisso que nós temos com Deus todos os dias da nossa vida, de ter esta certeza, porque assim como eu falei antes ali, que nós chamamos a Deus de Pai, será que Ele todo dia chama nós de filho? Vamos ter essa certeza, irmãos, através da nossa obediência, da nossa compreensão, do nosso amor pela igreja, não faltando nas reuniões, porque a sua presença na igreja, irmãos, é indispensável. O irmão Aldo, todas as reuniões ele espera aquele irmão, aquela irmã que esteja aqui. Às vezes nós não sabemos, ele tem através dos santos e anjos uma graça para dar para aquele que tanto pede, para aquele nosso irmão ou para aquela nossa irmã. Quando você não vem e a graça estiver aqui, ele não irá levar lá na sua casa. Então aqui, irmãos, é o tabernáculo de Deus aqui na terra, aonde nós nos encontramos e depositamos a nossa fé, o nosso carinho, o nosso amor, e viemos para receber do alimento para o nosso espírito. Se viemos com essa intenção, voltaremos para o nosso lar, cheio da unção da Santa Vó Rosa, para nós poder discernir o bem e o mal e vencermos todas as lutas que surgem em nossa vida. Meu muito obrigado pela presença de todos, agradeço também aos nossos irmãos internautas e agradeço aos nossos irmãos obreiros que me ajudaram também na realização desta santa reunião, ao coral também pelas suas apresentações,
pelo seu carinho. E saibam todos os nossos irmãos do coral, que é muito importante a sua interação, a sua participação em todas as reuniões. Meu grande abraço a todos e que a Santa Vó Rosa dê a todos, em abundância, a paz, a alegria e a felicidade. Por gentileza, todos os que puderem se colocar em pé, vamos fazer uma oração para encerrarmos a nossa santa reunião. Vamos, em sentidos de oração, fechando os nossos olhos, para nós ligar os nossos pensamentos aos céus, e assim o nosso Pai receberá a nossa súplica, o nosso louvor, o nosso agradecimento. Aqueles que já têm totalmente a graça, não pede, agradece. Aquele que precisa, pede, porque a Santa Vó Rosa e Deus, o nosso Pai, tem para dar para todos nós. Precisamos pedir, irmãos, e este é o momento apropriado para nós pedir. Vamos orar. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, te agradeço de todo o meu coração por esta grande oportunidade que tivemos de nos reunir como parte da Tua igreja e realizamos esse trabalho maravilhoso, esta obra de fé e caridade. Podemos divulgar, podemos entender, compreender, a partir das edições deste boletim, que na mensagem que nós explanamos e também que lemos, que é possível para todo o que crê ter na sua vida constantemente a proteção celestial. Basta simplesmente crer e obedecer. Por isso nós te pedimos, ó querido irmão Aldo, que todos os teus filhos que estão agora elevaram os seus pensamentos aos céus, através destes santos e anjos que conduzirão os seus pedidos, irão interceder a eles, levarão os pedidos até o trono de Deus, o nosso Pai, para que o seu perdão seja dado, a sua súplica, o seu louvor seja aceito, ó Pai, lá no teu trono santo. Te agradecemos de todo o nosso coração pela paz, pela vida. Te agradecemos também, irmão Aldo, por nós a cada dia aprimorar o nosso conhecimento nesta igreja e dar valor a cada dia mais, discernir o bem e o mal, e podermos a cada dia ter sucesso na nossa vida e sermos prósperos, sermos fiéis e verdadeiros. As pessoas contido seu nome neste pedido de oração, posiciono minha mão a esta caixinha de pedido de oração, e que o senhor irmão Aldo e a senhora Santa Vó Rosa, juntamente com Jesus, a Virgem Maria Santíssima, muitos dos teus filhos aqui, nossos irmãos, nossas irmãs, depositaram os seus nomes através da escrita, pedem a graça, pedem a proteção, a sua bênção para a sua vida. Eu peço à senhora, que tem o grande poder para sondar o coração desses nossos irmãos, a senhora possa os atender, Santa Vó Rosa, e dar a eles a paz, a alegria e a felicidade. A todos os que irão se dirigir para os seus lares, os que irão propriamente com seus veículos próprios, os que irão a pé, que todos possam ser protegidos pelos teus santos e anjos, possam ser guardados, amparados, até o chegar na sua casa. E à noite, que todos possam ter uma boa noite de descanso e paz, e que possam ser felizes, serem prósperos no seu lidar na sua vida. E também, Santa Vó Rosa, ao iniciar a semana, a partir de amanhã, segunda-feira, todos retornarão ao seu trabalho, que a senhora possa também dar a eles sabedoria, entendimento, e que possa ampará-los com a sua proteção, com o seu manto sagrado, dando a eles a condição de ser digno o seu trabalho, que possa ter o seu desempenho na sua função,
que a senhora possa, sim, Santa Avó Rosa, ajudar a todos nós de um modo geral, dando-nos a fortaleza do teu Espírito. Te agradecemos, querida avó, por a senhora ser a nossa mãe e vó. Agradecemos a nossa mãe Virgem Maria Santíssima, a mãe de Jesus, a nossa mãe celestial. Agradecemos ao nosso irmão Aldo, profeta de Deus entre nós, o último profeta. Te agradecemos, irmão Aldo. Nossa gratidão sincera, gostaríamos de beijar a sua mão. Gostaríamos, irmão Aldo, de ter o Senhor conosco. Mas felizmente Deus, o Pai, levou o seu Espírito para os céus, para o Senhor estar aqui presente neste momento, em espírito e verdade, nos dando a sua bênção e a sua graça. Te agradecemos a todo o poder celestial e que os santos dos céus possam nos ajudar a vencer todos os dias na nossa vida, para nós garantirmos a nossa vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de todo o poder celestial, o nosso sincero agradecimento. Amém. Nossa reunião está encerrada. Paz do Senhor para todos, e todos sejam felizes e tenham paz em todo o seu viver.